Fala aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Musculação com Zohan. Vindo para esse segundo vídeo do canal, como eu havia já dito e comentado lá no primeiro vídeo, esse segundo vídeo vai ser específico para ectomorfos, que são pessoas com estruturas com menos capacidade. Eu não vou dizer que é uma genética ruim, muitas pessoas confundem o ectomorfo como uma genética ruim e não tem nada a ver com isso. O ectomorfo, ele, assim como as outras estruturas de biotipos de mesomorfo e endomorfo, ele possui características. Então assim, você precisa se adaptar, você precisa ter o seu treino e sua dieta adaptada para as suas capacidades físicas. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que você é incapaz de ganhar massa muscular, que você é incapaz de ganhar peso, apesar das suas facilidades em ter um metabolismo super acelerado, principalmente quanto mais novo você for. Exemplo, um ectomorfo entre os seus 14 e 23 anos, que é quando você pega a fase da puberdade, começo ali da puberdade, atravessando a adolescência, se tornando um jovem adulto, você ainda tem uma capacidade de metabolismo muito alta. Com o tempo, isso vai diminuindo aos poucos. Então você vai chegar ali no seu auge físico, se você mantiver o seu treino desde jovem. A preferência é, se eu estou falando aqui agora para um jovem, um adolescente de 14 anos, de 15, cara, começa a treinar agora. Você sendo ectomorfo, não se deixa levar por isso de, pô, eu tô magrinho, meu braço tá seco, pô, eu tô parecendo um capial do mato, vou treinar? Cara, vai treinar sim, acabou. Esse negócio de preconceito de achar que tem que chegar na academia grandão é burrice, cara. Você precisa colocar na sua mente que as pessoas estão indo treinar, que as pessoas estão indo para a academia para se tornar melhores fisicamente. Algumas com propósitos diferentes, outras com propósitos de competir, outras apenas por estética e assim vai. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão ficar com preconceito em cima de você. Eu falo isso porque eu conheço pessoas, principalmente de um tempo atrás, que falava, pô, acho que eu vou treinar primeiro em casa para tentar ganhar um corpo, para depois ir para academia, para chegar. Não, cara, você precisa ir já agora. Esquece isso, vai para cima e é isso. Vamos para cima. Você vai para academia, se você é jovem, e não importa, se eu estou falando para uma pessoa aqui de 30 e pouco, 40 anos, 50, não importa. Só vai mudar algumas determinantes, que são: quanto mais jovem você for, pegando dessa faixa que eu te falei, entre os 14 e os 23, você vai ter que comer muito se você for um ectomorfo. O que eu falo de comer muito? Caramba, eu vou ter que ficar comendo toda hora sem descanso? Não é isso, porque você pode acabar ficando doente. Seu corpo precisa de descanso para digerir. Seu corpo, tudo na vida, assim como o nascimento precisa de 9 meses, algumas vezes acontece prematuro, mas assim como o nascimento precisa de 9 meses para ser gerada uma vida completa e ela vem ao mundo, você com o seu organismo também precisa de descanso. Então, não exagere nesse sentido que eu falo que você precisa comer muito. O que significa comer muito para um ectomorfo? Como está escrito aqui, você tem uma estrutura mais magra, suas pernas e troncos têm uma aparência mais fina, os seus ossos são longos, o seu metabolismo é muito rápido, você tem pouca gordura corporal e você tem muita resistência aeróbica, como bate. Eu não sei se eu citei isso no primeiro vídeo, mas você vê que a genética de corredores, eu estou falando aqui de maratonistas, não estou falando do lado de 100 metros rasos ou essa categoria, que você vê que as pessoas são muito mais fortes. O corredor, ele naturalmente é um ectomorfo que é levado
a essa categoria de esporte, porque a sua genética lhe proporciona isso. Então, use a sua genética a seu favor. Se você sente que você é um corredor, se você sente que você é um corredor, que você tem uma resistência aeróbica muito grande, quem sabe você não seja um amante da musculação, você queira ser um corredor. Mas eu estou falando aqui especificamente para quem quer desenvolver o corpo na musculação. Apesar de você ter uma genética que lhe proporciona ter um aeróbio muito bom, ter um aeróbio brabo, você quer ganhar músculo, você quer deixar um pouco de lado o que a sua genética lhe proporciona, que seria prática de esporte como futebol, etc. E você quer ganhar músculos, você quer ter hipertrofia. É totalmente possível desde que o ectomorfo, mais do que qualquer outro dentro dos 3 biotipos que possuem a sua interligação, como eu citei, você precisa entender que, sendo ectomorfo, as suas refeições da noite precisam ser muito bem abastecidas. O que significa ser muito bem abastecidas? Vamos supor que você trabalha de manhã até o começo ali da noite ou o final da tarde e você chega para treinar à noite. Se você treina na faixa das 6 horas, você chega na academia, você precisa entender que das 4 da tarde, mais ou menos, entre 4 e 4 e meia da tarde, você precisa estar fazendo uma refeição, independente se é diretamente do seu trabalho ou se você pode comer, por exemplo, vindo numa condução, voltando para casa para poder ir para a academia. Esse é o primeiro ponto. Por que eu falo isso? Não é muito legal, isso vale para os 3 biotipos, não é muito legal você consumir alimentos bem em cima do treino, porque o seu corpo vai entender que você ainda está em jejum, caso você não tenha se alimentado desde o almoço, citando aqui apenas um exemplo. O seu corpo vai entender como se você ainda estivesse em jejum, porque ele ainda vai estar em fase de processamento desses alimentos na sua digestão, o que vai ocasionar uma perda de intensidade do treino, porque o seu corpo ele vai estar batalhando entre fase de digestão e treino. A sua circulação sanguínea pode ficar um pouco comprometida, porque você precisa dela para o processo digestivo, que se concentra aqui na cavidade abdominal, etc. Então, assim, tente comer numa faixa entre 1h45, 1h50 até 3 horas de diferença. Por que eu falo 1h45, 1h50? Porque após esse tempo você já vai ter tido uma leve digestão, você já vai estar num processo muito mais avançado do que você ter acabado de comer, tipo uns 10, 15, 20, meia hora. Então, isso é para quem tem uma vida corrida. Se você pode ter a possibilidade de cronometrar isso, você pode colocar aí facilmente 2 horinhas, tá bom? 2 horinhas você já vai ter tido um processo longo, mais da metade da sua digestão. Então, você pode treinar tranquilamente. Então, foca nisso. As refeições da noite você precisa ter, se você treina 6 horas, 4h30 da tarde você precisa estar fazendo uma refeição rica em carboidratos. Quando eu falo carboidratos, às vezes a pessoa pode pensar, é coisa pesada, é coisa... Não. Foca em batata doce, foca em aipim, foca em banana, em coisas que possuem uma determinada quantidade de carboidratos de forma bem natural, sem ser muito pesado. Você não precisa ficar pesado para treinar. Carboidratos limpos fazem, em boa quantidade, fazem você crescer com uma possibilidade de tempo entre ter o resultado e essa capacidade de você transitar entre um tempo curto e um tempo mais longo
você vai perceber que você não precisa de um tempo muito longo para ter resultado em ganho de peso, desde que você mantenha essa ideia que eu falei desde o primeiro vídeo: nunca ultrapasse o tempo de 4 horas. 4 horas é o máximo que você pode chegar sem comer. Nunca deixe isso passar. Faço mais uma ressalva: o horário da noite que você dorme, exemplo, dormi meia-noite, acordei 6 da manhã, 6 horinhas de sono, ou você dorme 1 da manhã, acorda 7, você dorme uma faixa de 8 horas, então você dorme 11 da noite, acorda ali por volta das 7 e pouca. Isso varia muito. Esse horário que você está dormindo, você não precisa ser atentado, tipo, caramba, ele falou que eu não posso ultrapassar 4 horas. Eu falo isso em referente ao seu dia que você está fazendo atividades, que você está tendo um índice de perda calórica muito maior, principalmente o ectomorfo. Então, são várias nuances que você vai vendo aqui, que comparado a uma noite que você está deitado, que você está completamente estático, claro, você vai ter aquela mudança de posição durante a noite que você faz muitas vezes inconsciente, mas assim, cara, a sua perda calórica é muito diferente de uma perda calórica durante o dia. Então assim, durante o dia acordado, no máximo 4 horas sem comer, no máximo. Para ectomorfos, cara, tenta comer de 3 em 3. Não vai te fazer mal, não vai aumentar glicose ou coisa do tipo, se você comer da maneira correta. Seu processo digestivo vai continuar bem, você não vai se sentir empachado, você não vai se sentir aquela sensação de peso no corpo, não. Comendo de forma limpa, comendo de forma tranquila, sem exageros, no sentido de colocar podrões aí, fast food, você vai evitar tudo isso. Refrigerante, tenta ir para os zero, porque os zero, apesar deles terem ainda um efeito um pouco nocivo do lado de ser refrigerante, não só do gás, que não é um gás natural, de uma água natural gaseificada, ele é um gás industrial, mas assim, os processos químicos nele são bem menores. Então assim, o zero, Coca Zero, e fulano de tal zero e por aí vai, você vai ver que o seu corpo, ele não vai ter uma produção de gordura alta, questões de glicose, etc., também não tem um grande problema. E se você é um amante de refrigerante, uma vez ou outra você pode tomar tranquilamente o zero aí, que não vejo problema nenhum, e vejo que não afeta em nada o shape da pessoa. Então, anotando para o ectomorfo, preferencialmente não deixe bater as 4 horas, se puder comer de 3 em 3 horas durante o seu dia. E aqui está a sacada que eu falei para um amigo meu que é ectomorfo, treinou comigo já tem um bom tempo atrás, e por questões assim de localidade, eu acho que ele não mora mais pela cidade, acabou que foi para outro canto, mas assim, ele teve resultados muito bacanas sendo ectomorfo. E o que eu falei para ele? O seu de jejum deve ser um de jejum melhor e com mais carboidrato, mas assim, comparado com o meso e o endo, tem que ser muito mais carboidrato aliado a uma boa quantidade de proteína. Não necessariamente no seu de jejum, porque você vai estar vindo de uma noite de sono, você precisa colocar já a gordura de cara, a não ser que seja um azeite de oliva. Por quê? O azeite de oliva, super natural, é excelente para a saúde, não é pesado, então assim, é um tipo de gordura excelente para qualquer hora do dia. Agora, se tratando de outros tipos de gordura, não é necessário, caso você queira. Mas assim, caso você não tenha nenhum problema de saúde e veja que todos os seus índices estão ok, você pode se dar o luxo até de colocar logo pela manhã pizza, pode comer, massas em geral, porque são carboidratos com bom nível de peso, e se você saindo para trabalhar
ou algo relacionado com isso, suas atividades diárias ali do dia, você acrescentar carboidratos um pouco mais pesados e com uma taxa de índice glicêmico maior, como o caso das pizzas, você vai ver que o seu catabolismo, porque o ectomorfo ele cataboliza muito mais, você vai ver que o seu catabolismo vai ser muito menor durante o dia, porque a sua perda calórica que está ocorrendo já para o ectomorfo, que é muito maior durante o dia, já começa desde o momento em que você acorda. Você vai ter essa quebra, você comendo carboidratos um pouco mais pesados, aliado com os carboidratos limpos e uma boa dose de proteína. Se você comprar um whey, por exemplo, você pode tomar o whey já de manhã, dá excelentes resultados no seu jejum, junto com a alimentação. Eu estou falando pela minha opinião, não tenho estudo, por exemplo, científico sobre isso, é na prática. O whey de manhã você só pode tomar aliado com uma refeição, sendo ectomorfo. Talvez para o endo, que está querendo perder peso, que vai ser um dos vídeos mais para frente, o próximo vai ser o meso, depois o endo. O whey para o ectomorfo sem refeição, eu não vejo como algo assim que vai dar diferença para ele, mesmo se tratando aí de provavelmente em torno de 30 gramas de proteína por dose. É uma média geral do whey, né? Nessa faixa ali de 30, 32, outros têm 28, outros têm mais de 30. Então assim, varia, mas arredondando 30 gramas de proteína na dose do whey. Para um ectomorfo, somente o whey no café não acho legal. Acho que você vai estar jogando dinheiro fora. Primeiro, porque você tem uma perda muito grande de não massa muscular de manhã, mas assim, o seu metabolismo faz queimar a caloria muito mais rápido. Então assim, só um whey com a proteína, você precisa de jogar um carbo junto, sendo um ectomorfo. Você precisa do auxílio do carbo para poder fazer essa junção entre você vai ter um suporte para o seu músculo, que é a proteína, e você vai ter um suporte para não perder peso, para não ter uma quebra, uma queima através desse metabolismo rápido muito grande de calorias. Então vai ser tipo você tá brigando ali. O ectomorfo ele não é, o meso ele é basicamente assim, o que ele vai perdendo ele fica assim. O ecto, vamos supor que essa minha mão aqui do ecto é de perda de calorias, queima de caloria. O ecto é assim, cara, é o tempo todo. Enquanto que essa mão que deveria estar acompanhando ou tentando puxar ela, é difícil pro ecto. Então assim, tenta manter uma ideia de que você precisa de carboidrato desde o começo da sua manhã até a noite, de forma sem ser exagero, dentro de refeições. Se você faz a refeição às 7 da manhã sendo um ecto, você vai fazer uma ultra por volta das 10 e pouca da manhã, entende? Mesmo que esteja no trabalho. E mais uma vez, se puder, um carbo bem, dessa vez não precisa ser pesado, pode ser mais leve, porque você já vai ter tido de jejum, então você leva para o seu trabalho batata doce ou aipim e uma porção de proteína. Se você puder, você já pode colocar uma porção de proteína já nessa faixa das 10 da manhã, antes da proteína do almoço. Ou seja, você coloca uma proteína mais leve, tipo uma porçãozinha leve de carne moída, daquelas que você pode levar sem estragar. E aí você faz uma refeição maior com um foco muito maior em proteínas no almoço. Aí você pode dar um descanso um pouco para o carbo, sem exageros, e foca mais na proteína no almoço. Você vai ter tido já um jejum muito bom com carbo, você vai ter tido uma leve refeição com carbo e proteína, e você vai ter uma refeição totalmente baseada em proteínas no almoço, para dar aquele levante para os seus músculos, o suporte necessário. Então assim, você vai dosando. E a grande sacada final para o ecto, que deu muito certo para esse amigo meu, as refeições da noite que eu citei, que você vai fazer uma
2 horas antes de você treinar, nessa média. Quando você chegar do treino, que provavelmente já vai ter passado uma faixa de mais de 3 horas entre a refeição que você foi treinar e o treino, você já vai chegar uma refeição com bastante carboidrato. Mas assim, arrega mesmo. Você pode colocar macarrão, você pode colocar batata doce, você pode colocar aipim. Não acho legal você colocar batata doce e aipim juntos. Eu acho que assim, escolha um ou outro, junto com a ideia do macarrão, um pouquinho de feijão, caso você queira. O Ecto ele pode colocar na janta, se ele quiser. E depois dessa refeição, não se esqueça das proteínas. Escolha entre frango, carne, peixe, uma boa porção, normalmente um pouco maior do que a minha mão está aqui, ó. Mais ou menos é esse o tamanho de um pedaço de carne, um pedaço de frango, um peixe que a pessoa precisa para suprir ali a sua taxa de proteínas por refeição. É mais ou menos esse tamanho que é citado de um pedaço de carne, o frango em si. Então assim, lembre-se disso. As refeições da noite do Ecto, elas precisam ter bastante carboidrato ainda, numa dosagem aceitável, sem ficar com uma sensação de peso. E você ainda precisa fazer mais uma refeição com pelo menos 2 horas antes de dormir. Eu sei, pode parecer loucura falar que ainda vai estar pesado, mas não. Essa refeição seria uma refeição de pré-descanso, que eu chamo. É a minha metodologia em si. A refeição de pré-descanso, ela é considerada, na minha concepção, uma refeição anticatabólica. Então você vai comer o Ecto principalmente, bastante carboidrato, aliado com um pouco de proteína e gordura. Se você tiver azeite de oliva, coloque aí entre uma colher e meia de azeite na sua refeição ali da noite, porque além disso você vai ter uma absorção desses carboidratos e a proteína de uma maneira muito melhor, aliada com azeite. Bom, acredito que aqui, se tratando de alimentação para o Ecto, deu para fazer aí uma levada boa. Espero que tenha ficado claro para todos o ectomorfo que estiver assistindo o vídeo. Assim, você vai ter, dentro dessa gama que foi passada aqui nesse vídeo, um aparato para que você tenha uma alimentação maior em caloria e que a sua perda calórica durante o dia não seja um determinante para você perder peso sendo Ecto, para você continuar ganhando. Porque, como eu disse, o Ecto ele briga com essa perda brusca de calorias. Você precisa regrar para poder a sua capacidade calórica do dia puxar essa capacidade de perda que você tem. E isso só vai ocorrer se você não abusar, mas colocar de maneira mais massiva carboidratos limpos, aliado com a proteína e, de preferência, se você puder, colocar a ideia de algumas gorduras muito boas, como azeite de oliva e derivados, dentro dessas refeições, para que você tenha uma alta taxa de absorção. Fazendo isso, eu posso garantir que dentro da sua alimentação você vai ter um aparato para não perder mais tanta calorias assim, e você vai ter um equilíbrio um pouco mais parecido do que seria um meso ali, entre não perder muito, mas também não ficar com uma taxa de gordura alta. Então você vai ter a possibilidade de ter muito mais ganho sendo um ectomorfo. Bom, se tratando da alimentação, espero que tenha ficado bem claro aqui esse vídeo, que você possa aplicar isso dentro da sua dieta sendo um ectomorfo, que você possa começar a ter resultados desde já. Se for benéfico para você, após você assistir esse vídeo, colocar isso em prática e você ver resultados, não deixe de deixar aqui o seu comentário. Olha, serviu, obrigado, espero que você continue muito bem com isso. E nós nos vemos no próximo vídeo, que será sobre mesomorfos, que é o meu caso. Eu tenho uma mistura ali leve com o endo, mas eu sou mais de um meso do que o endo.
porque eu tenho uma capacidade de ganhar peso, assim, acredito, creio eu, maior do que perder. Então, eu acabo indo um pouquinho mais pro lado do endo do que do meso propriamente dito ali puro. Então, assim, mesomorfos, próximo vídeo. Fiquem atentos, espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço aqui do Zona. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu!